Nós estamos numa série chamada Mais Um, Todos em Missão. E hoje a gente vai abordar sobre um tema muito peculiar e muito interessante. E o resumo da introdução, a introdução do que a gente vai falar, está nesse vídeo que eu te convido a assistir agora comigo. Vamos lá. Mais casa. Por diversas vezes o Evangelho nos mostra como Jesus valoriza a casa e a vida familiar. Simão, Jairo, Marta e Maria, Zaqueu, Caifás e tantos outros experimentaram mudança de vida com Jesus dentro de suas casas. Ao recebê-lo em seu lar, o publicano Levi deu uma festa e convidou todos os seus amigos que também foram impactados pela presença do Salvador. Queremos compreender o poder transformador que a presença de Cristo nos lares pode exercer. Todos em missão, mais casa. Mais casa. É isso que a gente vai falar hoje. Mais casa. Porque Jesus tem uma relação muito profunda com as casas, né? Com as pessoas, com esses relacionamentos mais íntimos. Isso é super especial para Jesus. E a gente sabe, a gente já está versado em relacionamento, já tomamos pancada, já nos alegramos muito com relacionamentos. Relacionamentos não são fáceis, eles podem ser muito duros, eles podem ser cansativos, eles podem ser desgastantes, na verdade. Mas também existe um outro lado, né? Os relacionamentos podem ser um suporte necessário num dia difícil, eles podem ser um escape de alegria no meio da solidão e da angústia, ele pode ser a gota de leveza que você precisava numa semana super pesada. E isso se dá nos relacionamentos. Porque um dos propósitos de Deus ao nos criar, ao criar a humanidade, foi o relacionamento. Algumas pessoas pensam que Deus nos criou, quando fala assim, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Parece que dá a ideia de que Deus nos criou para ficarmos adorando Ele. Não foi essa a intenção de Deus. Deus vivia uma vida plena, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, num relacionamento profundo e harmonioso. Deus cria o ser humano para ele poder desfrutar de relacionamentos com o próximo e com Ele, né? Só que depois de tantas pancadas que a gente toma na vida, depois de tantas decepções que a gente acaba sofrendo, algumas pessoas vão perdendo o gosto e vão restringindo o seu círculo de relacionamento cada vez mais. Você já passou por essa experiência de tomar pancada, de sofrer traição, de se decepcionar demais com pessoas? A gente vai restringindo o grupo de relacionamento, os círculos. E aí, algumas pessoas chegam ao extremo de chegarem a um ponto das suas vidas e perdem totalmente a intimidade, não só com os de fora, quanto da própria casa. A própria casa vive uma relação doentia, por conta de vários desgastes. Outras pessoas passam a viver com um grupo tão pequeno, tão restrito de pessoas, porque acham mais seguros. E quando ele recebe aquela pergunta, por que você não sai com um amigo? Às vezes a pessoa não tem amigos. Não tem amigos, porque se poupou tanto, se protegeu tanto de relacionamentos, manteve-se tão superficial em relacionamentos, que acaba vivendo um momento da sua vida que ele não tem mais relacionamentos. As pessoas acham que viver mais seguros, viver com menos pessoas ao seu redor, tendo menos relacionamentos, elas correm menos riscos. E é verdade, correm até menos risco, mas com isso elas também elas se protegem, mas também elas não se expõem a uma dimensão maravilhosa da vida que foi desenhada por Deus. Porque nos relacionamentos a gente pode se doar, a gente pode receber, a gente pode vivenciar coisas através deles. Nós podemos, através de relacionamentos saudáveis e sadios, acessar uma dimensão mais profunda e saborosa da vida. Eu costumo dizer que não há nada melhor do que você caminhar e de repente você olhar para o lado e ver que tem alguém ao seu lado, junto de você. E é isso que o texto a seguir nos apresenta quando Jesus é convidado por Levi a ir à sua casa. Mas deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar mais ou menos como eu vejo esse texto. Lucas capítulo 27 a 32 fala que depois disso,
Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Quando nós olhamos para esse texto e percebemos a descrição dele, nós achamos que as coisas são feitas muito rápidas. Jesus estava vindo de vários milagres, várias coisas estavam acontecendo na vida de Jesus. Jesus passou, alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Jesus estava passando, tinha um cortejo fúnebre, ele parou o cortejo fúnebre, pegou o cara que estava mais morto do que peixe na peixaria e falou: levanta-se. O cara levantou, filho da mulher, da viúva de Naim, ele levanta, o cortejo acaba porque o rei da vida chegou. Jesus, ele dá a vista, ele cura os cegos, ele faz maravilhas acontecerem e a fama dele vai crescendo demais, vai crescendo muito. E no meio da sua caminhada, ele chega, olha um cara na coletoria de impostos, sentado ali, e fala: siga-me. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente não para imaginar que talvez entre o versículo 28 e 29, os tempos se passaram. Deixa eu te contar como é que eu gosto de imaginar que esse texto aconteceu. Esse cara é chamado para seguir Jesus, ele se levanta, deixa tudo e segue. E ele passa a viver aquele relacionamento junto com os discípulos de Jesus. E ele pega finais de dias onde eles sentam para descansar em volta de uma fogueira, para comer um peixinho assado, trocar uma conversa, tomar um vinhozinho. E ali, Mateus olha aqueles caras, Pedro tirando sarro da cara de João, cutucando André, porque André, o cara falou para a gente alimentar todo mundo, você vai me dar 5 pães e 2 peixinhos? Fala sério, né? Jesus teve que multiplicar, né, André? Brincadeira. E os caras conversando, brincando, aquela alegria, aquele sorriso largo, que Mateus olhando para aquilo, vendo, vivenciando aquela amizade. Eles dividindo o pouco que tinham, sem se importar se Mateus era rico, era pobre, porque agora ele fazia parte de um deles, porque foi chamado por Jesus para estar ali com eles. Mateus sentiu que aqueles caras celebravam a vida de uma forma diferente. E com o fogo crepitando naquela fogueira, refletindo naquela luz em seus olhos, Mateus, seus olhos vão longe, pensando muito sobre a sua vida anterior e o que ele está vendo ali agora e como Jesus se divertia, como Jesus cuidava deles, como Jesus respondia às dúvidas, como Jesus dava atenção para eles, pobres pescadores, pessoas que eram ninguém para a sociedade. Ali, Jesus os fazia se sentirem as pessoas mais importantes do mundo. E Mateus falando: por que eu não tive isso antes? E Mateus começa a caminhar ali dias, semanas talvez com eles e vendo cada coisa maravilhosa, cada poder dos relacionamentos, da amizade duradoura. Até que num dos dias Jesus está pregando, Mateus olha no meio da multidão e ele vê alguns dos seus amigos ouvindo Jesus falar. Seus amigos com os olhos brilhantes, desejando que aquelas palavras de Jesus entrassem no coração, e Mateus ali, olhando, e ele refletia. Mateus vivia agora o acolhimento, ele era acolhido, ele era aceito, coisa que ele não era antes, porque Mateus era considerado um pecador profissional. Como é que funcionava isso? Só para você ter uma ideia de como que a vida era diferente para Mateus. O Império Romano, quando escravizava uma nação, ele tinha um sistema muito avançado, diferentemente de outros impérios anteriores. Por exemplo, se você olhar o Império da Babilônia, na época lá de Daniel, na época de Esdras, Neemias, o que eles faziam? Eles assolavam a cidade, pegavam os melhores quadros, os jovens, os inteligentes, levavam para sua terra, assolavam, e o povo vivia todo escravo lá para produzir riqueza para a Babilônia. O exército romano, o Império Romano fazia diferente. Eles arrendavam a terra, eles pegavam, conquistavam a terra e falavam assim: para viver aqui na terra de vocês, vocês têm que pagar impostos. Nós vamos ser a segurança, é tipo uma milícia, tá ligado? Nós vamos ser a segurança de vocês, vocês têm que pagar impostos para nós. E eles tinham que pagar vários impostos. Só que isso era uma estrutura. Eles elencavam e elegiam pessoas do meio do povo para ser esses cobradores de impostos. Você tinha um cobrador de impostos da ponta da linha, que ficava sentado na coletoria e que pegava os impostos daquelas pessoas.
Esses coletores de impostos respondiam a um superintendente regional e esse superintendente regional respondia ao imperador, ao império. Então existia essa passagem de recursos. E a ponta da faca, a ponta da linha, nesse caso era Mateus, era Levi. E ele ficava sentado. Então como é que as pessoas que cresceram com eles, que viviam com eles, olhavam para Levi? É um traidor. Ele está fazendo um trabalho sujo para César. Ele está ajudando a nos escravizar. E ele era rejeitado. Todos os cobradores de impostos eram muito rejeitados. Eles eram a escória da sociedade. Ninguém gostava desses caras. Ninguém gostava. Pagavam de má vontade porque tinham que pagar. E ele era o fiscalizador. Você imagina a posição dele de cobrar o imposto para que as pessoas, donos das suas terras, pudessem viver na sua própria terra. Então ele não tinha uma boa fama, as pessoas não gostavam deles. E pior, quando essa situação era estabelecida, esse cara ficava isolado. Da onde esse cara tirava o seu sustento? A regra era o seguinte: você tem X para entregar para a coroa, para o império. O que você conseguia mais é o seu sustento. Estabeleceu-se o sistema infernal, porque ele tinha que tirar o sustento dele dali. Então ele tinha que cobrar impostos a mais. E esses caras começaram a perceber que quanto mais eles escravizavam o povo, quanto mais eles cobravam, mais eles tinham uma boa vida. Já que eles não gostam da gente, vamos socar taxa, vamos socar imposto neles, vamos recolher e vamos pelo menos viver uma boa vida. Porque se eu não tenho carinho, se eu não tenho amor, se eu não tenho aceitação, eu vou pelo menos ter dinheiro, ter poder e ter todos os bens e qualidade de vida que eu puder ter. Esse era Levi como ele era visto. Então as únicas gotas de relacionamento saudável que Levi percebia eram ou de pessoas como ele, ou ele tinha que comprar isso. Ele tinha que comprar. Pessoas o agradavam porque ele era poderoso. Mas quando ele passa a viver com Jesus, ele sente isso. Ele sente essa vivência independente do poder do dinheiro que ele tinha. E aí você pode se perguntar, mas por que um homem de negócios abandonaria sua carreira para seguir um rabi? Só para satisfazer relacionamentos? Para eles era tão significativo quando um rabi o chamava para segui-lo. Para você entender, na nossa sociedade, como isso acontecia na vida de Levi, era como se você, depois que você atingiu a maturidade, tá adulto, e aí você olha para trás e fala, nossa, eu devia ter feito faculdade disso. Eu devia ter estudado mais. Vamos supor que você chegou à vida adulta, não fez faculdade, aqui na nossa região de Valinhos, Campinas, faculdade é muito requisitada, muito importante, e deveria ser em todo o país, mas nem todo mundo tem acesso. Quando você chega à sua maturidade de vida e você fala assim, não fiz faculdade, o que vai ser da minha vida agora? Aí cai aquela ficha, eu devia ter estudado, eu devia ter feito. E aí você imagina que uma porta se abre gratuita para que você possa fazer faculdade, se formar e ainda não sofrer o delay da idade para entrar no mercado de trabalho. É uma chance única, não é verdade? É uma chance única de você, depois que você ganha maturidade, reverter essa história. É isso que aconteceu com ele. A vida deles girava em torno da educação religiosa, de se tornar um rabi. A coisa mais importante daquela sociedade era alguém se tornar um mestre na lei, o rabi. E todas as crianças passavam por um sistema de 3 escolas. Bet Sefer, Bet Talmud e Bet Midrash. Não nessa ordem, a última era Bet Talmud. E aí, na primeira, eles aprendiam a decorar os 5 primeiros livros das Escrituras, a Torá. Os melhores passavam para a segunda aula, passavam para a segunda classe, eles passavam por volta de uns 5 anos nessa classe. Os melhores passavam para outra classe, a Bet Sefer, e os que não passaram, que não eram bons, voltavam para aprender a profissão dos seus pais. A Bet Sefer, eles aprendiam a decorar todo o Primeiro Testamento. Só os melhores dos melhores passavam para Bet Talmud. Quem não passasse nessa fase voltava para casa, arrasado,
para aprender a profissão dos seus pais. Só então, aquele Bet Talmud, ele precisava procurar um rabi que topasse lhe ensinar os seus ensinos, o seu jugo, o seu conjunto de ensinos. E aí, depois de muitos anos, esse rabi poria a mão na cabeça dele e dizia: você está apto agora a levar meu ensinamento para frente. E ele se tornava um rabi. Aquilo ali era o suprassumo da sociedade. Só os melhores, dos melhores, dos melhores conseguiria. E quando um rabi famoso chega e fala para ele: siga-me. É como essa analogia que eu te fiz de uma pessoa adulta ter a oportunidade madura de falar assim: agora você pode fazer uma faculdade e reescrever a sua história. Por isso que ele deixa tudo, porque é uma segunda chance. E ele tem uma visão maior. E ele sai desse vazio e incômodo que imperava na sua vida e que comia ele por dentro. E Jesus, como está dizendo aqui o Rossini, que Jesus não cobra nada para isso. Nós só temos que aceitar a sua graça nesse chamado. E Levi não ficou falando: mas eu tenho que comprar, o que eu tenho que fazer? Ele simplesmente foi, ele simplesmente aceitou e foi. Eu costumo pensar que não foi a primeira vez que Mateus viu Jesus. Eu acho que ele já tinha visto Jesus passar por ali, já tinha ouvido falar. Ele já conhecia a fama de Jesus. E quando ele abandona o seu negócio, abandonar o negócio significava deixar de lado a sua identidade, a sua rotina confortável, sem mencionar nas suas garantias financeiras. Eu gosto de imaginar aqui dias ou semanas viajando com o pessoal, com aquele grupo, vivendo os relacionamentos. Ele presenciou muitas coisas. Ele vê seus amigos na multidão, ouvindo, com seus olhinhos brilhando. E ele se perguntava dentro de si: o que será que eles estão achando? Será que eles estão me vendo aqui? Será que eles sabem que eu estou com ele agora, que minha vida mudou? Essas perguntas bombavam o coração de Levi. Porque Levi descobriu que aquela pequena e nova comunidade de homens e mulheres é a melhor coisa que ele já vivenciou no mundo. Essas perguntas incomodavam o coração dele, porque agora ele pensava: eu estou desfrutando de uma zona de conforto, eu estou bem comigo mesmo, eu não preciso comprar atenção, esses caras me amam, eu tenho bons companheiros, eu tenho certeza da minha salvação, do meu destino eterno. E eles? Como é que eu posso explicar para eles o que é essa vida que eu estou vivendo? Como é que eu posso criar uma ponte para que esses dois mundos se encontrem? E aí eu imagino que o pessoal brincando em torno da fogueira, o olhar de Levi vai longe nesses pensamentos. E de repente ele começa a pensar mais ou menos assim: e se eu desse uma festa? E se eu desse uma festa e convidasse meus companheiros da minha vida antiga e esses caras aqui da minha vida nova para a mesma casa? Para eles estarem dentro da mesma sala. E se as pessoas dessa minha vida nova não ficarem somente no seu grupinho em si, mas decidissem atravessar a sala, sair da sua zona de conforto e se conectar com meus amigos da vida antiga? Se eles se dispersarem ali naquela festa e se comunicarem, fizessem amizade com meus amigos da minha vida antiga? E se, através disso, o Espírito Santo começasse a agir na vida deles? E algumas centelhas espirituais forem acesas? E se alguns dos meus amigos antigos entrassem no reino como eu, por causa dessa festa? Isso pode dar certo, quando de repente ele ouve uma voz dizendo: e aí, Mateus? Ele volta com seus pensamentos, olha para Jesus, e ele fala: Jesus, desculpa, eu estava longe. O que o senhor perguntou mesmo?
Aí Jesus dá um sorrisinho e fala, que nada, você tá longe hoje, pode ficar tranquilo aí. E o papo volta a rolar, quando de repente no final daquela noite ele chega para Jesus e fala a ideia dele para Jesus. Jesus, e se eu fizesse essa festa? E se eu fizesse assim, conectar esses meus amigos com os outros, o que você acha? Jesus dá um sorriso largo, com aquela barba farta, e fala, cara, que ideia fantástica, eu não só aprovo, como eu vou nessa festa. Eu vou nessa festa que você vai dar. Vai ser demais. E aí o versículo 29 diz, então Levi faz para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com eles. Levi fica ansioso porque a noite está chegando. A noite chega. Quando os primeiros convidados chegam, o coração de Levi começa a bater forte. A festa começa. Levi fica apreensivo para ver se todo mundo está sendo servido e ele começa a olhar para ver se os amigos da vida nova iriam se conectar com os amigos da vida antiga. E ele fica se questionando, será que as pessoas vão se misturar? Será que eles vão conseguir se conectar? E ele ora a Deus e fala, Deus, por favor, faça com que meus amigos se conectem com os meus outros amigos e que haja um milagre nessa noite, que essas pessoas possam perceber o quão bom é essa vida que eu estou vivendo. De repente, Levi olha para um lado e vê seus amigos ali, todos os cobradores de impostos conversando, e de repente ele vira ao outro lado e vê Pedro andando. Se despedindo do grupo de apóstolos, de discípulos, vê Pedro andando e se conectando com dois rapazes que estavam ali do lado, se apresentando, dizendo, opa, tudo bom? Eu sou Pedro, vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí eles falam, nossa, você é o Pedro, a gente já ouviu falar de você. Ah, que legal, vocês ouviram falar de mim, né? A gente está cansado, caminhando bastante. E vocês que fazem na vida? Aí os caras, nós somos cobradores de impostos. Nossa, que legal, eu era pescador, que bacana. Aí passa alguém servindo um vinhozinho, eles pegam, vocês querem também? E começam a tomar um vinho, trocar uma ideia. E aí, de repente, Levi olha para o outro lado e vê Tiago fazendo a mesma coisa, o Judas faz a mesma coisa, e todo mundo, João fazendo a mesma coisa, e todo mundo, de repente, um ambiente espiritual se estabelece, o papo fluindo, a amizade rolando, a alegria se estabelece naquela casa. Só que algumas pessoas ficam meio desconfortáveis, ficam meio assim, porque essas pessoas não conseguiam entender como é que aquelas pessoas de má fama e os discípulos de Jesus estavam se conectando, estavam conversando e estavam conversando sobre o reino de Deus e sobre fazendo amizades. Essas pessoas eram os santarrões. Aquelas pessoas que estavam no meio do caminho, os fariseus, o mestre da lei, que sabiam um pouco de Deus, mas não tinham entendido de fato como é que era viver com Deus. E essas pessoas reclamam. Eles fazem uma reclamação e chega aos ouvidos de Jesus. Versículo 30 diz, os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram, por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? Essas pessoas que estavam ali eram reguladores, eram meio que fanáticos, eles eram mais religiosos do que não posso dizer cristão, porque não tinha cristianismo ali, nem Jesus era cristão, mas eles eram apegados mais à religião do que à vivência no reino. Esse tipo de pessoa não consegue se conectar com pessoas que estão fora da sua gama de santidade, porque eles são vigilantes da verdade. Caçadores de pecadores, prontos a apontar quando um erro está acontecendo. E essa visão de caçadores de religiosos, caçadores de pecadores, vigilantes da verdade, não deixa perceber quando a atmosfera se estabelece, o reino está presente na amizade, na relação entre as pessoas. Só que Jesus os responde de uma forma áspera, para colocar os pingos nos is. E tenta explicar como é que o coração do Pai funciona. Jesus respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os bons, eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. E Jesus continua ali explicando como é que funcionava o coração do Pai para aquelas pessoas, para que eles pudessem tentar entender que Deus e Jesus estavam mais preocupados para onde as pessoas estavam indo do que o lugar onde eles
a encontraram. Jesus estava mais preocupado com o destino eterno da pessoa do que aonde ela estava naquele momento que ele a viu e encontrou. É difícil entrar na cabeça dos religiosos que a vida pode ser simples. É difícil entrar na cabeça de religiosos que divertimento e evangelismo podem andar juntos. Como pode? Ficava dentro do coração deles. Não dá. Jesus, na verdade, está se misturando com a escória. E estava mesmo. E estava mesmo. Mas Jesus não desistia das pessoas. Jesus não desiste daqueles que são causadores de problema. E ali o papo, a atmosfera do reino era muito mais forte, muito mais densa, muito maior do que simplesmente a atmosfera do questionamento. E aí uma noite linda, pessoas se conectam, pessoas entendem, há uma fome e sede de Deus, uma fome e sede de saber mais sobre os ensinos de Jesus, e os diálogos dos apóstolos fluem, foi uma noite maravilhosa, mágica. As horas se passaram, quando eles percebem já são 3 horas da manhã. E a festa vai se acabando, porque a bebida já acabou faz tempo, a comida já acabou faz tempo, mas a alegria e a intimidade foram tão profundas ali que ninguém queria ir embora. De repente a festa acaba, eles têm que descansar. E aí Mateus recolhendo, naqueles momentos finais, recolhendo uns pratos, recolhendo uns copos e tal, juntando tudo ali, ajudando, né, o pessoal do buffet que ele contratou. Mateus estava ajudando ali, quando de repente ele vê Jesus sentado na varanda. Ele vai, senta no chão, no deck da varanda, ao lado de Jesus. E ele pergunta: e aí, Jesus, o que você achou? Jesus põe o braço em volta dos ombros de Levi. E Jesus diz: Levi, cara, você se arriscou hoje. Colocou o seu na reta. Foi uma ideia maravilhosa, cara. Você foi criativo. Você assumiu os riscos. E eu aplaudo você por isso, cara. Eu tô muito feliz com você. Muito feliz. É assim que eu vejo essa história. Não sei se você conseguiu entender, conseguiu entrar dentro dessa história também. É assim que eu vejo. E eu percebo que Levi faz 3 movimentos simples. 3 movimentos simples que nós podemos também fazer. O primeiro movimento que Levi faz, ele abre sua casa. Não existia mais a necessidade de uma vida secreta, de uma vida individualista. A convivência com aquelas pessoas e com Jesus, as pessoas da comunidade de Jesus, fez Levi experimentar um modo de vida diferente, que ele não precisava mais ficar protegido com medo de aproximação. Este medo foi substituído. E foi no lugar do medo, o anseio por dividir o que conseguiu tomar conta dele. É tão bom, é tão legal, é tão espetacular. Eu preciso dividir isso com as pessoas. Deixa eu te contar uma história. Ontem estava chuvoso aqui. E então a gente teve a ideia de vamos pedir uma feijoadinha, né? Uma comidinha assim, pá, legal. A gente foi e pediu uma feijoada. Só que a gente sabe, a gente já pediu feijoada em vários lugares antes, e assim, a decepção, vem um monte de osso, né? A couve vem cozida dentro da embalagem, ela não vem verde, já vem quase amarela, tempero não nessas coisas, o arroz é o arroz de segunda, então assim, vem, mas a gente arrisca, a gente é tonto, a gente arrisca, tá com vontade, vamos comer. Aí a gente falou assim, pô, vamos pedir daquele lugar lá, que a gente pediu uma comida semana passada, e foi muito bom. Falei assim, vamos pedir de lá, mas assim, não vamos contar que 2 vezes vai dar certo, né? E nós pedimos. Nossa expectativa lá embaixo. Nós pedimos. De repente chega uma embalagem pesada. A gente pega, higieniza tudo. Quando a gente vai abrindo e pondo na mesa, meu Deus! Eu nunca comprei uma feijoada igual aquela. Vem tudo que você possa imaginar, vem mimo, vem tudo, tudo.
A gente ficou encantado, ficou encantado. Aí a gente desmontou, mandou foto para alguns amigos, a gente começou a comer um sabor maravilhoso. Quer saber a dica? Me chama aqui no privado, depois eu te dou. Maravilhoso. E eu comecei a mandar a foto para alguns amigos, eu falei, cara, olha, isso é espetacular, é surpreendente. Eu sou chato com comida, mas é muito bom. Desde o atendimento até chegou na nossa mesa, maravilhoso. E eu não conseguia me conter se eu não compartilhasse com algumas pessoas, não falasse para algumas pessoas que foi diferenciado, que foi maravilhoso, foi espetacular. O anseio que eu tinha, o receio de receber algo que não era tão bom, foi substituído pela necessidade de compartilhar algo bom que eu consegui para que outras pessoas pudessem ter a mesma alegria que eu. Eu acho que é assim que Levi sentia e é assim que a gente deve se sentir quando a gente tem noção daquilo que a gente recebe de Deus e da maravilha que é essa vida nova em comunidade, em afeto, em aceitação, em atritos saudáveis que nos fazem crescer. Isso é maravilhoso. Rô, se você ama feijoada, esse lugar que eu pedi, olha, vocês vão adorar. Depois você me chama no zap. Esse anseio tem que substituir. A consequência de relacionamentos saudáveis desse anseio é transparência, sinceridade e empatia. Tudo por uma visão maior. Qual era a visão que imperava na cabeça de Mateus e no coração dele? Ser parte do reino e ser ponte para algumas pessoas. Ser parte do reino e ser ponte para as pessoas. Levi usou a sua casa para isso. A segunda coisa, primeiro é que Levi abre sua casa. A segunda coisa é que Levi chama pessoas para ver Jesus em sua casa. Levi foi extremamente intencional. Ele teve a intenção de expor as pessoas a essa nova realidade a ser compartilhada. Nós, às vezes, por anseio de sermos legal, não sermos taxados como religiosos, como crentões, aquele estereótipo que a gente tem, ou que a gente tem medo de que as pessoas olhem pra gente com esse estereótipo, às vezes a gente procura ser muito legal, mas esquece de ser intencional, esquece de saber que nós estamos numa missão e que nós temos algo muito precioso para dar, que pode transformar a vida daquelas pessoas. E aí, às vezes, até a gente chama pessoas para nossa casa, mas a gente nunca fala da nossa vida espiritual, a gente nunca fala de como era antes e como é agora, a gente nunca expõe essas pessoas a entenderem o porquê que nós somos do jeito que somos. Levi não, ele foi intencional. E ele reúne 3 grupos de pessoas. Ele reúne as pessoas da sua vida antiga que estavam longe de Deus, pessoas que eram iguais a ele antigamente. Ele reúne um grupo de pessoas que estava no meio da caminhada, perdido, que queria saber um pouco mais de Deus, os fariseus, tal, que queriam saber, mas estavam também perdidos. Ele chama um grupo de pessoas saudáveis da sua nova comunidade, para que eles e ele possam ser o catalisador desses relacionamentos e influenciar essas pessoas de forma positiva. Não é armar uma emboscada para as pessoas, chamar as pessoas na sua casa e chamar o pastor para pregar. Isso aí, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Levi não arma uma emboscada, ele arma uma festa intencional para expor as pessoas a relacionamentos saudáveis. E se o Espírito Santo abrisse a porta, e se o Espírito Santo desse a deixa, eles entrariam nos assuntos, falariam da sua vida, contariam as suas histórias, e isso impactaria a vida daquelas pessoas. Levi era o ponto de encontro todos esses grupos. Ele reúne essas pessoas na sua casa. Por isso é importante você ter amizade na sua comunidade com pessoas maduras, que estejam dispostas a compartilhar suas histórias, a fazerem amizades, a não envergonhar você para os seus amigos. Então você tem que escolher essas pessoas. Mas eu tenho certeza que nesses relacionamentos saudáveis da comunidade você vai encontrar pessoas que estão dispostas a enfrentar esse desafio junto com você. Levi encontrou na comunidade dele pessoas que estavam dispostas a encarar esse desafio junto com ele.
E o terceiro movimento que Levi faz, queridos, Levi passa a servir as pessoas na sua casa. Levi passa a servir as pessoas na sua casa. A Rosana está dizendo aqui que a maneira como a gente explanou a história bíblica, ela se viu fazendo parte dessa festa. Que legal, fico feliz, Rô. Essa é a intenção. Levi serve as pessoas na sua casa. Ele entendeu sua casa como um lugar de exercitar a missão e o serviço. Viver a missão e servir os de dentro e os de fora. Por que os de dentro e os de fora? Porque muitas vezes nós cristãos, às vezes nós somos os únicos na nossa casa. Nós rompemos o relacionamento com os de dentro de casa, só temos relacionamentos lá fora. Porque dentro de casa as pessoas sabem o nosso defeito. Dentro de casa as pessoas sabem o nosso ponto fraco. Se são cristãos ou não dentro de casa, a gente precisa redimensionar isso, ressignificar o serviço dentro. Cuidar das pessoas que estão dentro de casa. Minha esposa tem uma fala que é uma fala dura, mas ela serve de orientação para mim sempre que é um ponto de melhoria muito sério na minha vida. Ela fala, eu queria às vezes ser tratada como você trata os membros da igreja. Eu queria ser tratada como você trata eles. E esse é um ponto em que eu tenho dificuldade. Não porque eu não amo a minha esposa, claro que eu amo, mas eu preciso entender que a minha missão acontece a partir do meu casamento. E não paralela ao meu casamento, não paralela à minha casa. A minha missão acontece a partir da minha casa. Então ela tem que ser a pessoa mais bem servida por mim, para que eu possa servir com honra e caráter os de fora. Isso é importante. Não, mas tem gente também que faz o oposto, só serve os de dentro. Tudo é em família. Todos os eventos, só a família. Tudo é só aquela panelinha da família. Não se expõe, não abre a sua casa para outras pessoas chegarem. Ah, não, vou trazer fulano aqui em casa. Ah, não, vai reparar minha casa. Ah, não, vai falar da minha casa. Está com a perspectiva errada. Está com a perspectiva totalmente errada. Sua casa é um ponto de missão e serviço. Levi não exclui do seu convite os criadores de casa. Você percebeu? Não exclui os criadores de casa. Martin Luther King tem uma frase que ele diz: todo mundo pode ser grande, porque qualquer um pode servir. Todo mundo pode ser grande, porque qualquer um pode servir. O impacto de Jesus em nossas vidas deve gerar posturas profundamente empáticas. E essas atitudes devem fazer de nossa casa um lugar onde o Evangelho flui, onde o Evangelho reina e onde o Evangelho frutifica. Uma perguntinha para a gente encerrar. Quais as pessoas do seu acesso que estão longe de Deus você gostaria que estivesse numa festa como essa de Mateus? Com os discípulos, os seguidores, com Jesus, todo mundo pronto a compartilhar. Quem do seu convívio você gostaria que você pudesse tirar de agora e botar naquela festa para ser exposto à mensagem de Jesus, exposto à mensagem dos apóstolos, aquelas amizades profundas, aquele relacionamento verdadeiro? Quem você gostaria que participasse dessa festa? Veio algumas pessoas na sua cabeça? A segunda pergunta é: o que te impede, fora a pandemia hoje, de fazer uma festa de Mateus para apresentar essas pessoas ao bom e maravilhoso Deus? O que te impede? Queridos, no filme A Cabana tem um diálogo muito interessante que ele fala assim, o papai fala pro Mackenzie: você foi feito para se sentir amado. E quando você não se sente amado por muito tempo, você é paralisado. Assim como um pássaro é feito para voar, você nasceu para se sentir amado.
Viver não se sentindo amado é como um pássaro sem asas. E quanto mais tempo você vive nessa condição, mais atrofiado e mais prisioneiro dessa condição você fica. Mateus era um prisioneiro, um pássaro sem asa. Não era amado, não era aceito, não era acolhido. Mas quando ele foi acolhido por Jesus, o primeiro movimento dele, reflexo de sentir amado, querido e acolhido, foi se impulsionar para ser ponte na vida daquelas pessoas, para que elas também possam se sentir amadas e saiam daquela prisão. O meu desejo, querido, é que o Santo Espírito, que o santo incômodo do Espírito Santo reine sobre o seu coração e te impulsione a se aventurar nessa jornada de conectar mundos e ser ponte para as pessoas encontrarem a verdadeira vida e destino eterno em Jesus. Vamos orar por isso. Pai amado, Deus querido, aqueles que estão nos ouvindo aqui nessa manhã, que foram incomodados, que se sentem chamados a ser pontes, Deus, em nome de Jesus, dá criatividade, dá ousadia e dá coragem. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, e leva a um patamar diferente. Leva eles a um patamar diferente. Que eles sintam a tua companhia, a tua presença. E aqueles que não sentem ainda, Pai, o desejo, o chamado para ser ponte, tira-os desse santo incômodo. Tira-os dessa santa zona de conforto. Em nome de Jesus. Tira-os dessa situação. E traze-os, Pai. Traze-os para a indignação, para o confronto, para a necessidade do compartilhar. Sacode, Pai, as águas, sacode a poeira e tire-os daí. Em nome de Jesus. Que todos possamos estar em missão, entendendo que a nossa casa é um ponto de serviço e de missão. Amém. Queridos, eu não sei se você talvez tenha se identificado com a história de Mateus. E você queira talvez passar uma vida diferente da vida que você tinha antes para uma vida de relacionamentos profundos, de relacionamentos conectados com sabedoria, de relacionamentos saudáveis, como sair da prisão, de não ter relacionamentos, não se sentir amado, sair daquela situação da coletoria, sair da situação da vida antiga de Mateus e querer experimentar essa nova vida com Jesus. Se isso é o seu desejo hoje, você deve entregar o seu coração para Jesus. Agora. E você deve fazer essa oração comigo. Se você quer experimentar essa nova vida, você faz essa oração comigo agora. Senhor Jesus, quero entregar minha vida nas tuas mãos. Reina sobre o meu coração. Eu quero ser teu. Eu me arrependo dos meus pecados. Me livre dessa prisão. E me traga para o teu convívio. Eu deixo a minha vida antiga para experimentar uma nova vida contigo. Eu me rendo aos teus pés. Seja meu Senhor e o meu Salvador. Amém.